Olá pessoal, estamos iniciando mais uma resenha imobiliária do blog dos imóveis. É nossa resenha toda terça-feira abordando questões inerentes a esse mercado incrível, esse mercado imenso que é o mercado imobiliário, em vários segmentos, várias situações. Aqui o Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo, à nossa live. E aí o nosso mercado, ele é a máquina, é a âncora da economia nesse Brasil e no mundo também. E isso é o mercado imobiliário. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário é um oceano que nos cerca de todos os lados. O mercado imobiliário é a maior economia do planeta. Nada, absolutamente nada funciona sem imóvel, sem o mercado imobiliário. Desde sempre, eu acho até que desde a época das cavernas, alguém estava lá ou negociando, ou alugando, ou tomando caverna de alguém. Isso é o mercado imobiliário. É um mercado que ele está dentro da gente, está dentro da biologia humana, o imóvel, a casa onde as pessoas querem morar. Chegando aí o Luan, grande parceiro. Luan, deixa eu convidar aqui meu amigo. É um mercado imobiliário, um mercado rico de possibilidades, é um mercado que nos cerca, é um mercado. Luan, seja bem-vindo. Chegando aí, deixa eu equilibrar minha câmera aqui. Opa, Luan, tudo bom? Opa, boa noite, Estou tudo aqui bem? equilibrando minha câmera para lhe receber. Tá me E ouvindo bem? tá legal, tá bom, tá bacana. Júlio Seixas, seja bem-vindo à nossa live. Hoje fazer live com gente capaz, que está no topo da sua carreira, que está nos ensinando, que é o caso do Luan, é bom demais, fica mais fácil a gente conversar, viu? Murilo, seja bem-vindo. Luan, nós vamos aguardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai notificando o pessoal, Pronto, para a gente beleza. começar o nosso bate-papo. Aguardando aí o Jacimon, convidei o Jacimon. O Jacimon é um especialista em imóveis de médio e alto padrão, aí na Bahia, em Luiz Eduardo, em Barreiras, né? Também lá em Irecê. É um cara que conhece tudo desse mercado, Jacimon. Estou olhando aqui a turma chegando e aqui a gente se preparando para uma hora de bate-papo aqui. Pessoal, para quem não me conhece e também para quem me conhece, meu nome é Rivaldo Gomes, eu sou corretor de imóveis há mais de 40 anos, vendendo, gerenciando equipe de venda, treinando e capacitando corretores, sim, com os melhores times de venda do Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais, no estado de Goiás, Distrito Federal, Bahia, enfim, trabalhando com essa turma toda. E quando eu canso um pouco dessa gestão, eu vou para a venda. É o que eu estou fazendo hoje, nesse período de João Pessoa. Aqui em João Pessoa, eu estou vendendo. Aqui eu já rejeitei convites para gerenciar empresas. Não quero, estou vendendo, quero cuidar dos meus produtos digitais. Estamos aí numa nova versão do nosso e-book, a base da venda de imóvel, dando uma atualizada nele. E esse é o objetivo, é trabalhar mais na paz, assim, sem muito compromisso com empresas, né? A não sei que haja uma coisa muito excepcional, mas no momento esse é o objetivo, né? E a nossa resenha, às terças-feiras, é uma troca de ideia, é um bate-papo, exatamente sobre o mercado imobiliário, financiamento, construções, padrão construtivo, como é que se comporta esse mercado aí diante dessa crise que já está estabelecida aí. Nosso país é um país que é uma crise engatada na outra, parece que gruda, né? Não sai. Agora teremos mais 3 anos e meio de desafios que não param. Selic lá no topo, a 13,75. O dinheiro caro, financiamentos estão caros. Os bancos, a Caixa, por exemplo, está com, pelo menos pelo que eu sei, com dificuldade de contratação.
Sabemos que os empreendimentos, os lançamentos caíram, e no norte, por exemplo, o lançamento caiu mais de 80%, no geral de 40% a 42% de queda. E isso é um momento do mercado. O mercado, eu costumo dizer que o mercado não se submete à crise. Mas, assim, eu quero dar assim, o nosso boa noite ao Luan e ao pessoal que está chegando. A nossa resenha depois sobe para o YouTube e vai ficar aí no mundo. E é fundamental que a gente passe essa mensagem para as pessoas. Luan, se apresenta aí para a galera, quem é você, o que você faz, o que você está fazendo, para a gente começar a bater o nosso bate-papo. Pronto. Boa noite, Rivaldo. Boa noite a todos. Falar com o Rivaldo. Para quem não me conhece e para quem me conhece, meu nome é Luan Dourado. Sou da região de Irecê, da cidade de Ibititá. Eu moro aqui em Luiz Eduardo há quase 2 anos. Então, assim, eu vim para cá no refúgio da construção civil, onde eu vi oportunidades de trabalhar, ingressar no mercado imobiliário, onde hoje eu atuo, construo casas financiadas pela Caixa. Tenho casas financiadas tanto em Irecê quanto aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E, além de construção, trabalho com projetos. Faço projetos, já fiz também consultorias em relação a planilhas da Caixa. Elaboro planilhas para construtores também, aqui dentro de Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu tenho parcerias na Bahia também, onde eu já atuei com projetos, no Nordeste, aqui com Pernambuco, Ceará e dentre outros estados. Então, o meu resumo profissional é que aqui há 2 anos, estou há quase 2 anos em Luiz Eduardo Magalhães, onde a construção civil tem melhorado para o meu lado. Perfeito. Luiz Eduardo Magalhães, eu fiquei 6 anos atuando em Luiz Eduardo. Ainda atuo de forma remota, eu vou na cidade a cada 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, porque ainda coordeno a equipe da BSB Construções, que é a maior construtora da região, e atua com 80% dos seus produtos, são produtos mais populares, de baixa renda, produto Minha Casa Minha Vida, só que com uma qualidade realmente muito interessante, muito bom. E assim, eu sei que o Luiz Eduardo é uma ilha dentro desse ambiente no Brasil. Luan, você tem trabalhado, pelo que eu estou acompanhando, você, bem-vindo aí, artista, meu grande amigo Antônio Marcos. Então, você tem trabalhado, assim, pelo que eu estou acompanhando, com financiamento de terreno e construção, correto? Correto. Agora, me parece que é uma tarefa complexa. A gente explica para a gente como é que desenvolve o seu trabalho. Porque é o seguinte, a verdade é que de construção mais terreno, eu já fiz processos, mas essa que eu estou elaborando agora está sendo a primeira que eu vou executar. As outras que eu executei, o cliente já tinha o lote. E ele é uma coisa mais burocrática, né? Por quê? Porque a gente tem que tentar convencer a loteadora ou ao dono do lote que o pagamento vai sair quando a Caixa aprovar. Então, nem todos querem aceitar essa situação, mas a gente explicando direito, da forma correta, igual a gente está com um processo que a gente já vai entrar na Caixa esse mês, é um processo de financiamento e aquisição de terreno mais construção. Hoje, falando na data de hoje, está funcionando da seguinte forma. O cliente paga 20% do lote, ou seja, para convencer a imobiliária, ele já pode dar esse adiantamento dos 20% do valor do lote. E mais 20% durante a construção. Então, a Caixa financia 80% do imóvel. Então, assim, a burocracia está mais no sentido de convencer ao proprietário do lote a esperar o financiamento ser aprovado para que o dinheiro seja liberado na conta desse dono do proprietário. Às vezes faz um contrato, né, de compra e venda, um contrato afirmando um acordo em que vai ser pago aquele dinheiro. Inclusive, a Caixa deposita esse dinheiro direto na conta do proprietário, nem passa para o cliente.
Eu tenho acompanhado e sei que realmente o negócio é complexo, porque é preciso sincronizar os interesses e o prazo para que o proprietário receba o valor do Isso. lote dele, correto? Correto. E como é que funciona? Em que momento a Caixa avalia? Vamos imaginar que eu estou vendendo um lote para alguém. Vamos imaginar um lote aí que eu quero, digamos um lote, eu quero 100 mil reais no lote, tá bom? Certo. E como é que funciona? Se a Caixa avaliar por um valor menor, como é que é? O proprietário completo? Como é que é essa negociação? Pronto. A Caixa, de toda forma, ela vai pagar 80% daquilo que ela avaliar. E quando é essa avaliação? Vamos supor que eu estou com um cliente te apresentando e ele quer construir nesse lote que o senhor está vendendo. Então, eu, na planilha, vou colocar o valor de mercado. O valor o senhor vai falar, é 100 mil. Eu tenho que pesquisar se realmente vale 100 mil. Porque eu tenho que colocar na planilha a PCI, que é a proposta de construção individual, que é enviada junto com, que é enviado o orçamento, memorial e dentre outros. Aí eu mando dizendo valor do lote. Quando for o projeto aprovado pela prefeitura, que precisa dessa burocracia, para eu entregar essa planilha, precisa estar com um projeto aprovado pela prefeitura. Quando eu envio para a Caixa, aí a Caixa seleciona um dos engenheiros credenciados e eles vão lá e analisam. Aí, de acordo com a análise deles, vocês falam, vale 120 mil esse lote. Eles vão depositar na conta do proprietário 80% referente aos 120. Mas se eles avaliarem a menos, a gente disse que valia 100 e lá ele olhar que vale 90, só vai depositar 80% desses 90 mil. Nesse caso, o comprador tem que completar. Ele teria que Certo? completar. Certo. Agora, vamos imaginar o oposto disso aí. O lote, a Caixa, avalia por um valor bem maior ou maior do que o que o proprietário está vendendo. Como é que fica uma situação dessa? Isso acontece? O que você acha disso? Comigo ainda não, mas eu já vi relatos de dois casos, de casos, vamos dizer, diferentes, em que a Caixa avalia mais, porém, eles liberaram só 80% do valor que a pessoa colocou. Nesse mesmo caso que a gente colocou aqui, 100 mil, ele avaliou a 120, mas só depositou 80% daqueles 100 mil. Mas também já vi, isso eu estou falando que eu já vi casos, não participei, não aconteceu comigo nenhum desses casos. Como eu participo de uma comunidade aí, onde há muitas comunidade de financiamento, então o pessoal acaba relatando o dia a dia referente ao financiamento. E já vi que eles depositaram 80% em cima dos 120, no caso do valor maior. Com isso, o cliente precisaria pagar menos que 20%, se for o caso. Às vezes pode chegar um caso que o valor avaliado, os 80% equivale ao valor total do lote. Perfeito. Pode acontecer isso. Então, o mais complexo aí é exatamente o financiamento total, ou seja, o financiamento do terreno, para em seguida entrar no processo construtivo. Então, isso é junto, você apresenta para a Caixa já o lote, ou seja, o terreno, e ele já aprova também, já faz uma análise dessa obra que você vai construir. Isso. Ou seja, passa pela prefeitura, aprova tudo na prefeitura, e para depois a Caixa fazer a avaliação dela, é isso? Eu preciso alinhar com o cliente, primeiro o lote, né? Lógico. Depois o projeto de arquitetura, onde é esse projeto que vai para a prefeitura, e preciso fazer os demais projetos, os projetos complementares, como estrutural, elétrico, hidráulico, pluvial, e assim vai. Mas o projeto que vai para a prefeitura é a arquitetura. Depois dele aprovado, eu simultaneamente já vou estar fazendo o orçamento dessa casa. E eu, com o orçamento pronto, eu transcrevo esse orçamento para dentro dessa planilha, que é a PCI. E nessa PCI vai os dados do cliente, os dados do lote, localização,
vai o cronograma da obra, vai o memorial, vai o próprio orçamento, o BDI do construtor. Então, vai todas as informações necessárias para que o engenheiro abra o projeto aprovado, que eu tenho que mandar escaneado, com um carimbo aprovado pela prefeitura, mostrando. Então, assim, essa avaliação, lote e construção, elas acontecem de forma simultâneas. Então, vai avaliar tanto a construção quanto o lote. Muito bem. A partir desse momento, você, como está explicando aí, você tem um cronograma físico financeiro dessa obra, correto? Isso, tem um cronograma de desenvolvimento da obra. Eu digo quanto eu vou evoluir por mês para a Caixa. Entendi. Uma casa média de 180 a 200 metros, quanto tempo você acha que vai esse processo, desde o momento em que, suponhamos, o proprietário do lote entendeu o processo, concordou, tá certo? E aí você tem o terreno na mão e você tem o start, você deu o teu start aí, né? Você tem mais ou menos uma média em quanto tempo você entrega uma casa dessa? Vamos lá. Eu vou começar pela média do o período da burocracia e o período da obra, né? Então, assim, a burocracia ela vai depender muito da arquitetura. Porque às vezes tem cliente que ele fica muito na dúvida da arquitetura e fica mudando, modificando. Enquanto eu não concluir a arquitetura, eu não consigo mandar para a prefeitura. Então, se o cliente ele já sabe o que ele quer, vamos trabalhar na suposição que o cliente ele já sabe, ele já entende o que ele quer, então ele anda rápido no projeto de arquitetura, as coisas andam mais rápido. Então, vamos colocar um processo aí de 90 dias, desde o início da arquitetura até a aprovação da Caixa. Então, teríamos 3 meses para aprovação. Uma obra aí de 180 metros quadrados, a gente vai durar aí de 4 a 5 meses de execução. A gente, nesse momento, tem uma obra de 180 metros quadrados, a gente está pouco mais de 40 dias e a gente já está na etapa de colocar as vigas em cima para poder preparar para colocar a laje. Entendi. Então, veja bem, esse processo você vai com ele até, digamos, 6 meses. A partir do momento que a pessoa compra o terreno, o proprietário concorda com isso, então você vai levar mais ou menos, esse processo todo vai ser 6 meses. Agora, durante essa obra, durante essa obra aí, quando você, quando ele começa a pagar isso aí, é o mesmo sistema, ele vai pagando a taxa de evolução dessa obra, esse financiamento, como é? É o seguinte, ele, durante a obra, ele não paga as parcelas, né? Ele paga os juros de obra, isso eu quero saber, né? Sobre os juros de obra. Sim. Isso. Ele vai pagando os juros de obra, como é que eu vou dizer, proporcional ao valor que ele recebe, proporcional à taxa que foi assinada. Um exemplo prático. Vamos dizer que quando ele assinou o contrato com a Caixa, foi 12% ao ano. Vamos botar um valor redondo. Então, ou seja, 1% ao mês. Seria isso. Então, se ele recebeu 100 mil esse mês, ele vai pagar uma taxa de juros de obra, referente a esses 100 mil. No próximo mês ele recebeu mais 100 mil, ele vai receber o acumulado, vai pagar o acumulado, ou seja, 200 mil. 1% ele vai pagar de 200 mil reais. E assim vai até finalizar a obra. No final, a última parcela de juros de obra, ele vai pagar referente ao valor da parcela que ele vai pagar quando estiver morando na casa. Então isso aí está dentro do padrão normal. O Carlos está perguntando, quer que você dê uma dica aí, que ele quer ser engenheiro. O que você pode falar para o Carlos? Incentiva ele. Carlos Bora, Jesus. Carlos. Só ter determinação, Carlos. Você consegue. Só é focar, não tem dificuldade, não. Na verdade, vai ter algumas dificuldades, mas quando o foco e o objetivo é maior, você passa por cima e você vai conseguir. É só ter vontade. Esse mercado de engenharia é um mercado que está aberto aí para todo mundo, viu, Carlos? Pode seguir o espaço do Luan, porque o negócio, o mercado precisa de profissional. Profissional bom, profissional competente, ele tem mercado em qualquer lugar. Qualquer canto ele tem mercado.
não é verdade? Então, veja bem, só capturando, pessoal, a questão do juro, a evolução da obra, ele é comum tanto para o financiamento de terreno de construção como para uma casa que a pessoa compra na planta. Exemplo de Minha Casa Minha Vida, ou mesmo financiamento pelo SBPE, a pessoa vai pagando o custo desse dinheiro. Quer dizer, o dinheiro ele tem um custo. Então, naturalmente, quando eu pego, o banco começa a pagar esses valores da obra, você apresenta todo mês, ele vai fazer a medição, correto? E ele te paga esse percentual. Esse dinheiro sai de dentro do banco, então, obviamente, quem contratou tem que pagar o juro desse dinheiro, está correto? Correto. E, e assim, em relação à evolução de obra, existem, como o senhor falou aí, o engenheiro ele vai na obra, o engenheiro credenciado também fiscalizar para ver se a obra está de acordo com o planejado. E ele vai em duas etapas, quando a obra atinge 30% e quando a obra atinge em 85%. Antes disso, quem faz as medições é o engenheiro, o arquiteto responsável pelaquela obra. A exemplo dessa obra, essa semana eu mandei 2 medições da obra daqui do Eduardo e a direção. Eu vejo quantos por cento tem em cada serviço, tem um acumulado, atinjo a medição, mando para a Caixa e eles liberam aquele valor que eu predestinei e aquilo que está executado mesmo. Entendi. Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente retomando aí, se a pessoa não tem o terreno e ela quer comprar um terreno, ela encontra o terreno, ela negocia, você explica para o proprietário como é que é o processo do pagamento desse lote para ele, correto? E o proprietário concordando com isso, ele tem um prazo que ele vai receber 80% do terreno do financiamento do banco, no caso a Caixa Econômica, e o comprador comparece com 20%, correto? Resolvido isso, aí você tem, paralelo a isso, o financiamento da obra. Agora a pergunta é, a obra também é preciso que essa pessoa que está contratando entre com 20%? Também. Assim, nesse caso, sim. Só não entra com 20% quando o lote já é do cliente. Então, no caso, a gente está trabalhando na suposição que o cliente ele precisa comprar o lote e construir. Vamos colocar aí um exemplo, então, no mesmo lote lá de 100 mil, a Caixa pagou 80, ele já chegou e pagou 20. Ok. Vamos começar a construção. A construção, vamos botar uma construção aí de 400 mil reais, onde ele precisa entrar com 80 e a Caixa vai entrar com 320 mil. Perfeito. Então, são 2 casos. Se ele está comprando o terreno, a Caixa está financiando o lote, ele entra com 20% do lote e vai também comparecer com 20% da obra, correto? Isso. No total, ele vai estar pagando 20% ele vai estar desembolsando 20% do imóvel. Tá. Não, mas só para eu entender. Ele está pagando 20% do lote e vai comparecer com 20% do financiamento da obra. Isso. Tá. Então, isso aí está entendido. Muito bem. Agora, vamos lá. Quando ele dispõe esse dinheiro, quando você apresenta o projeto, você naturalmente tem um cálculo você tem um custo dessa obra. Tem. Certo? Você tem que fazer uma composição de custo da obra e apresentar quais são as referências que você tem e como é que você desenvolve isso. Quer dizer, o CUB da obra, vamos pensar aí. Você tem uma referência para isso ou obedece o que a Caixa mandar, no caso aí? Estamos falando de Caixa Econômica, que me parece que é o único banco que financia terreno e construção, tá certo? Até o momento, sim. Então, quando você que estabelece esse CUB, ou a Caixa já tem referência dela, ela vai avaliar também como é. Vamos lá. Existe até o CUB, né, que é o custo unitário básico que a gente utiliza. Em cada estado tem o CUB, né? Porém, a Caixa, quem avalia esse meu orçamento é o engenheiro credenciado. E ele avalia um CUB
digamos assim, com o CUB da região. Porque até dentro, vou dar um exemplo, até dentro do Luiz Eduardo, existem determinados bairros que têm seu CUB. Tem locais que o custo do imóvel está R$ 5.000 o metro quadrado. Já tem lugares que é 3.000, 3.400. Então, assim, eu não posso passar na margem de 10% nem para mais e nem posso ter 10% a menos em referência ao CUB, referência de cada determinado bairro. O que muitas vezes eu faço? Eu pego, faço o orçamento, aí eu saio descrevendo o que está fora do CUB, como muro, fundação, oneração do construtor, oneração da engenharia, projetos, aprovações. Então, eu saio destrinchando e saio apresentando o valor do CUB da Bahia é X, o valor, eu saio colocando nas notas mesmo, o valor do CUB da região é X, para que não haja nenhuma eita, a palavra não sai. Discrepância. Do valor real. Então, assim, e sempre eu também tenho contato com os engenheiros que vão avaliar. Eu converso com eles, e até hoje, vamos dizer que eu não lembro quantas PCIs eu já fiz. Já foram algumas. Nunca voltou, não teve nenhuma que voltou. Todas foram aprovadas até agora. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma coerente e correta para que não haja alguma dificuldade. E se um dia chegar a voltar, a gente conversa e vê o que pode alinhar e ajustar. Perfeito. Agora, olha só, gente. É um trabalho complexo, é um trabalho que não é fácil, não. Eu digo o seguinte, isso não é um trabalho para amador, não. Não adianta uma pessoa se meter para fazer um trabalho desse, porque vai dar problema, entendeu? É muita burocracia, muita habilidade e também conhecimento do que está sendo feito. Porque, veja bem, é uma engenharia antes da engenharia da obra. Eu tenho mais dessa. Tomando a sua palavra, tem gente que chega, os clientes já chegam, Luan, é difícil, é burocrático? Eu falo, depende. Depende de quem vai estar fazendo. A gente vai fazendo tantas vezes que a gente já sabe o caminho certo a seguir. Mas tem pessoas que elas são teimosas, não querem pagar alguém que sabe para fazer e tenta fazer sozinho. É onde acaba não dando certo, às vezes acaba dando problema lá na frente e acaba demorando na aprovação. Então, assim, não é difícil, mas tem que saber o caminho. Eu entendo perfeitamente isso, porque a gente, quando está na venda, percebe isso também. Às vezes o cliente prefere vender diretamente com ele para economizar o nosso honorário, nossa comissão. E isso aí envolve situação de risco para ele, proprietário, e para também o comprador. Porque o corretor ele é responsável, a partir do momento que ele tem uma autorização de venda e ele está dentro de um processo de compra e venda, ou seja, alguém está vendendo, alguém está comprando e ele está ali no meio, ele responde civil e criminalmente pelo que ele faz. Então, só a responsabilidade já é suficiente para a pessoa entender, puxa vida, eu tenho que concordar, obviamente, em pagar os honorários desse profissional. Quer dizer, o mercado, ele exige hoje em todas as áreas, na sua e na minha, e na nossa como um todo, profissionais competentes que possam, de alguma maneira, justificar aquilo que ganha, né? Isso é fundamental. O Rômulo está dando parabéns aí pelo papo de engenharia, parabenizando aí todos nós. Obrigado, Rômulo. Entendeu? Tem uma dúvida quanto à escritura de lotes que foram desmembrados. Você já tem aí algum caso desse de lote que foi desmembrado? Luan, dá um exemplo. Por exemplo, Brasília tem condomínios de uma Parkway tem 20 mil metros, o pessoal faz terrenos dentro da Parkway. No caso de Brasília, cada lote desmembrado tem sua própria matrícula. Eu creio, Rômulo, pela experiência que eu tenho, que mesmo com desmembramento, você está dizendo com o condomínio constituído. Eu creio, não sei, o Luan vai confirmar, que a Caixa vai querer a matrícula de cada fração dessa. Está correto, Zé? Ou eu estou enganado? Assim, até onde eu
sei, como eu nunca envolvi também com essas situações, a Caixa exige que aquele lote tenha uma matrícula Específico. individual, né? Sim. Isso, a matrícula específica. Se houver, não tem problema. Tem que ter nesse caso, um condomínio com cada fração, digamos assim, com seu matrícula, não há problema. Agora, respondendo o Romulo aí, eu creio, viu, Romulo, que se a matrícula for única de um condomínio, digamos, com 50 unidades, ou 20, ou 10, ou 5, acho que não passa, não, para esse financiamento. Porque o que acontece? A Caixa precisa vincular esse imóvel à construção e, ao mesmo tempo, as garantias contratuais dela. Porque a partir do momento em que, e a gente sabe disso por conta do dia a dia, em que a pessoa assina um contrato com a Caixa Econômica, aquele contrato ele tem força de escritura. Lá adiante ele vai para o registro, ele já é uma escritura, o contrato da Caixa. Né? Então tem que ter uma matrícula mesmo. Sem matrícula, não. Matrícula, na verdade, é a identidade, é o CPF do imóvel, né? Não tem saída. Aí só, no caso condomínio, até onde eu sei, né? Que eu não envolveria incorporação, né? Seria parte de incorporação imobiliária, no sentido que é uma coisa mais abrangente. Porque, assim, construção desse sistema que eu trabalho é construção individual. Em lote, um lote com a sua matrícula, e seria só nesse caso. Eu tenho um caso aqui parecido com o seu, mas já é uma obra de um volume, assim, uma base muito maior, assim, um volume grande, obra com 30, 35 andares, com 2 unidades por andar, obras caras, apartamento de R$ 1 milhão, onde a empresa constrói por administração. Isso é uma outra história, um outro caminho, correto? Então, a empresa é remunerada por aquilo. É uma coisa também muito complexa, tem que ser muito competente, porque são relatórios mensais detalhados do custo da obra. Nesse caso, a empresa recebe, de acordo com a lei, até 15%. Eu não sei se no trabalho que você desenvolve é o mesmo montante. É isso aí, Luan? Até 15% sobre o custo da obra? Assim, se for pessoa física, só é 6%. Se for pessoa, no caso, for na jurídica, agora eu esqueci se é 16% ou é 18%. Entre esses dois valores, 16 ou 18%. No caso, a PCI eu consigo se eu for com CNPJ, for empresa. Você mandar um abraço aí para Samuel, lá de Barra do Mendes, mandou aqui, jogador Um abraço. Barra do Mendes é lá perto da tua região? É lá da região. Que maravilha. Da região Que maravilha. Rapaz, eu gosto mais daquela região ali, viu? Eu sou um cara apaixonado pelo oeste da Bahia. Ali ainda é oeste da Bahia? Não, ali já fica mais no centro. No centro ali. Mais no centro da Bahia. Eu não sei se ali chama de centro-oeste, mas na região central. Daqui de Luiz Eduardo para lá dá 700 quilômetros. Perfeito. Eu estou nesse momento, pessoal, quem está chegando agora, eu estou em João Pessoa. João Pessoa eu vi um comentário muito legal sobre isso. Tem uma tempestade de lançamentos em João Pessoa. Tempestade de lançamentos aqui. Aqui hoje deve ter mais de 40 lançamentos simultâneos. Se um corretor aqui ficar indo a treinamento de produto, ele passa 1 mês ou 2 meses inteiros em treinamento de produto. O Romulo está dizendo que o BDI é 18 ou até 18, né, Romulo? Até 18, né? Deve ser até 18. É que eu fiquei na dúvida se era 16 ou 18. Valeu, Romulo. Obrigado aí. Para construtora, né? Boa informação, até 18%. Né? O que eu acho é uma coisa bem coerente, porque o trabalho não é fácil, não. Independente do trabalho, a responsabilidade. Porque não é pouca coisa, não. A responsabilidade sobre isso aí. Então, 18% é o montante. Agora, na fase dessa estrutura documental, se a pessoa contrata você só para isso, isso é viável, isso é possível?
Vale a pena? Como é? A PCI, até chegar a se preencher isso aí tudo. Para fazer só a burocracia, É, você está falando? é Assim, viável? é viável. Eu já fiz isso. Eu já fiz aqui dentro do Luiz Eduardo somente a planilha, onde o cliente ele correu atrás da burocracia por conta própria e eu fiz somente a planilha. Já fiz nesse caso. Aí eu cobro, geralmente eu cobro aí de 0,8 a 1% do valor da obra. Para A fazer Milena está dizendo que São Paulo também está assim, né? E acredito sim, porque o que acontece hoje? Qual é a situação real hoje, pessoal? Voltando aqui ao que a gente estava conversando. Temos um problema sério, obviamente, nessa economia. Não. A economia está sinalizando aí algo muito pior do que o que está hoje. Isso é um fato, tá bom? O Banco Central não vai baixar essa Selic de 13,75, porque ele controla a inflação, enquanto o governo não baixar o custo dele, ele não tem como baixar. E o governo não está baixando, está aumentando. O cara fez mais um monte de ministério e o custo vai lá para o topo. Então, nós vamos sofrer muito com isso. Nesse momento, na minha opinião, lançamento de médio e longo prazo, onde por enquanto ainda a correção é baseada em NCC, está bom porque o NCC está baixo. Mas não quer dizer que vai ficar assim. De qualquer forma, o cenário é um cenário desafiador para todos nós. Tanto você que está construindo, como nós, corretores, também os empreendedores e os incorporadores. Nesse momento, repetindo, no primeiro trimestre, de acordo com a pesquisa da CEBIC, os lançamentos imobiliários despencaram no Brasil. Eu fiz, inclusive, um vídeo para o nosso canal, no Blog do Mal, sobre isso. No Norte chegou a 80%, essa despencada aí. E, no geral, 42% e 44%. É muito grande. Agora, tudo isso coincide com a crise que nós tivemos no setor imobiliário no segundo semestre de 2016, exatamente naquele momento terrível do governo Dilma. E agora entra um outro governo do PT. Infelizmente, a situação parece que pode voltar também. Só que o mercado, eu digo e repito sempre que o mercado imobiliário, a construção civil, não se submete à crise. Ele se reinventa, ele procura alternativas. Então, o exemplo de um trabalho aí, Luiz Eduardo, da BSB, tinha a contratação de um aquadro com 28 unidades. Essa contratação não saiu na caixa e tudo já negociado. O que a empresa fez? Aprovou um por um através do sistema de financiamento de terreno e construção. Então, foi do individual. Imagine, o trabalho que você tem para fazer um empreendimento com 50, 100, 200, 300 unidades, teoricamente é o mesmo que você tem para uma unidade. Uma unidade é um empreendimento, está correto? Ou eu estou falando bobagem aqui? É isso mesmo. Então, como é que você pode não ser bem remunerado numa situação dessa? Tem que ser muito bem remunerado. O engenheiro, ele não é só a questão da burocracia, é a obra como um todo. É um cliente que contrata e ele quer morar naquilo que ele sonha. Às vezes é a primeira casa dele, ou é a segunda, ou a terceira, não importa qual seja o investimento, mas ele quer uma obra correta. O que eu acho bom nesse teu trabalho é que ele participa de todas as fases, tá certo assim? Você Isso. tem uma rotina de reunião, você presta conta mensalmente, como é que funciona essa rotina tua até a chave? Assim, chegando já na etapa da construção, procuro, dentro da equipe de construção, ter uma reunião semanal para alinhar o que vai ser executado na próxima semana, o que foi executado naquela semana. E estou agora fazendo relatórios quinzenais, ou seja, o cliente ele recebe um relatório com todas as notas do que foi gasto na obra, um relatório de evolução de cada serviço, quanto ele vai ter que pagar de mão de obra pelaquela quinzena e quanto ele gastou de material naquela determinada quinzena. Onde eu trabalho por administração,
Ou seja, eu recebo uma porcentagem que a gente faz em contrato antes de iniciar a obra, eu recebo uma porcentagem daquilo que foi gasto naquele determinado mês. Aí muitos podem pensar, então você pode onerar a construção para você ganhar mais. Não, não é assim que acontece, porque a gente promete entregar ao cliente antes de comprar qualquer material. A gente promete entregar pelo menos 2 fornecedores e onde ele também tem a possibilidade, se ele quiser, procurar um outro fornecedor. Se ele achar mais barato, a gente vai comprar no mais barato que ele encontrou. Então, funciona em resumo. A cada quinzena, ele recebe um relatório de compras, um relatório de quais serviços foram executados e suas determinadas porcentagens e todas as notas de materiais comprados. Agora, essas notas, elas são do interesse do banco ou não? Não tem nada a ver? Não. O banco ele só se interessa pela evolução da obra. Independente se eu falei que eu gastei 100 mil lá naquela obra, eu tenho 100 mil reais em evolução, digamos assim, mas eu economizei e só gastei 80 mil. Isso não é de interesse do banco. O interesse do banco é executar aquilo que eu mandei para eles. Entendeu? Isso é de interesse ao cliente, para o cliente ele manter o controle, para ele saber em que realmente ele está aplicando o dinheiro. Realmente é uma alternativa do mercado, é uma alternativa muito boa. O ideal seria, eu estava vendo nessa medida provisória que a Câmara aprovou, falta o Senado agora, do programa Minha Casa Minha Vida, e isso vai impactar bastante o mercado se funcionar dessa maneira, que dentro dessa medida há uma possibilidade de outros bancos também financiarem usando recursos do FGTS. É um negócio complexo lá dentro, porque a Caixa é gestora desse fundo do FGTS, são bilhões e bilhões, ganha bem para isso, me parece que é 4%, e os outros bancos estão de olho nessa fatia. Eu quero entrar nessa grana aí que está cercada pela Caixa Econômica. Eu fico aqui pensando que se outros bancos entrarem, a princípio, nós podemos ter mais agilidade nos processos. Porque o processo dentro da Caixa, ele é um desafio para nós. Nós que temos empreendimento para aprovar na Caixa Econômica, para a Caixa contratar, é um desafio, é uma situação que você não tem uma rotina que te dá sossego. Tem sempre uma coisa, sempre outra. E quando, eventualmente, não tem recurso, eles arrumam a desculpa, não que não tenha recurso, mas fala alguma coisa lá para ganhar tempo, né? Mas eu creio que se isso acontecer, a gente não sabe se vai acontecer, que botar outros bancos nesse negócio, acho que pode facilitar. Não sei se isso aí vai drenar os recursos da Caixa, esse recurso da FGTS num nível mais perigoso. Mas eu creio que vai funcionar, porque a gente tem muito mais facilidade de aprovar financiamento em outros bancos do que na Caixa, infelizmente. Você, no seu caso aí, te ajudaria? A tua visão, você passa pela mesma dificuldade que a gente passa para aprovação? Assim, eu ainda não enfrentei problemas assim de aprovação, como eu falei. Mas, e também aqui dentro do Luiz Eduardo, pelo menos, eu acho a aprovação muito rápida. Pelo menos, eu estou falando assim, no meu caso. Porque geralmente aí eles dão um prazo aí até 20 dias para aprovar um projeto. Eu já tive caso de mandar na quinta, quando foi na segunda já estava aprovado. Então, assim, eu nunca tive dificuldade aqui dentro do Luiz Eduardo Magalhães. Mas eu acredito que, como está tudo concentrado na Caixa e ramificar para outros bancos, pode ser que o processo ele fique mais rápido. Vamos dizer, se continuar o mesmo método, ou cada banco tiver um método diferente, acho que já dificulta nesse sentido. Se cada banco tiver uma maneira diferente de entrar, de fazer a burocracia. Mas às vezes tem cliente, por exemplo, o cliente de determinado banco, ele gostaria de fazer com aquele banco, tranquilo. Que às vezes o cliente já fizer.
Eu acho fidelidade e queria continuar. Entendi. Eu acho o seguinte, o processo individual, ele anda, foi o que eu falei há pouco, né? 28 unidades, fez processo individual, andou, porque estava complicado para contratar o conjunto todo, né? O pacotão todo. Então, individualmente ele andou. Eu creio que se outros bancos entrarem dentro desse processo de financiamento, eu creio que, de alguma maneira, teremos, ou eles terão, uma normativa geral para todos, ok? Isso vem do Ministério da Cidade, enfim, dessa gestão do FGTS. Por quê? Os bancos não vão criar normas próprias para um volume tão grande, de tanto tamanho responsabilidade que é esse dinheiro aí. Tá certo? Porque não é só Minha Casa Minha Vida. Tem o SBPE também, que isso é fundamental para a gente. Né? Tem várias linhas de recursos aí para o mercado, para atender essa demanda do mercado. Eu creio que daqui a pouco você já não dá conta de atender individualmente, que é um limite para o seu trabalho, limite de tempo. Ou você monta empresa, ou você vai ficar limitado pelo teu tempo. Não sei se é assim, no teu caso. Mas eu vejo aqui o empreendimento, a empresa lançar um empreendimento, como eu te falei, de 30, quase 70 unidades de R$ 1 milhão, um VGV de 70, quase 80 milhões, né? E é um negócio muito, muito complexo, mas assim, a credibilidade é tamanha, pra você ter uma ideia, que em 24 horas esgotadas as unidades. Em 24 horas esgotadas essas unidades. Por que isso aconteceu? Primeira coisa, credibilidade. A empresa tem lastro de obras entregues dentro desse sistema de obra por condomínio, entendeu? Por administração ou por condomínio. Eu também, nos meus vídeos, tive o maior cuidado de separar essa palavra condomínio, para a pessoa não entender que é condomínio de prédio residencial. Não. A obra é em condomínio, um conjunto de pessoas financiando a própria obra. Só que o ticket médio aqui de 11 mil, essa obra cai entre 7 a 8. Olha só, que negócio bom para o investidor. Despenca o custo para o investidor. Então é bom para todo mundo. É bom para a gente que está na venda, é bom para a construtora, Bom nesse para quem caso compra. é bom para o cliente, é bom para todo mundo. Agora, requer muita habilidade, equipe muito boa. Eu conversando com esse empresário, não vou citar o nome dele aqui, que não me autorizou, ele, numa dessas obras, eu falei, e aí, como é que é a inadimplência? Eu falei, não tem inadimplência, não tem. Um VGV de 50, 60 milhões de uma outra obra, teve uma inadimplência de R$ 200 mil. Pega e absorve. A idade fica para ele e pronto. Não tem inadimplência. Por quê? São pessoas que entendem todo o processo e sabem que o que você está fazendo individualmente sai mais barato, mais em conta, aí pode te pagar bem dentro daquilo que você merece. Quando pega um empreendimento de um volume maior, um VGV desses bem maior, é do mesmo jeito, funciona bem com toda essa estrutura. A empresa teve que criar um grupo, para você ter uma noção, para assim, administrar um grupo especial os valores adiantados. Os caras adiantaram mais de 20 milhões, adiantando dinheiro. Então, por quê? Porque é bom o processo. Imagina, eu estou aqui para você ter uma ideia, Duan, que Cabo Branco, o metro quadrado aqui tem 16 a 20 mil metro quadrado aqui. Entendeu? Então, você tem, por exemplo, uma unidade de 20 metros quadrados, que é um estúdio, um flat, se você quiser chamar, R$ 400 mil. Entendeu? Aqui em Cabo Branco. Né? Então, mais um pouco para dentro é 10 mil. A média de uma pessoa hoje está em 11 mil metros quadrados. Uma pessoa. Né? Quem pensa que aqui vai chegar e vai comprar coisas assim, de qualquer jeito, não compra, não. A cidade está sofisticada. Empreendimentos padrão europeu, empreendimento de altíssimo nível. Então, por
Por que isso? Porque isso é o mercado imobiliário. Aí em Luiz Eduardo você tem empreendimento de alto nível, de alto padrão também. Você vai chegando lá devagarzinho com o teu trabalho, porque o teu trabalho eu conheço, é muito bom. Então, dentro desse universo de possibilidades, aí eu volto ao que eu falei no começo, o nosso mercado, o seu, da construção civil, e o nosso do mercado imobiliário, ele não se submete à crise. A crise vem, a gente supera. Você imagine, há pouco tempo, durante essa crise sanitária, foi muito difícil, foi muito complicado, muito. Você não podia fazer nada, os preços explodiram, a empresa comprava ferro para receber daqui a 6 meses e tinha que pagar adiantado, porque tudo estava muito difícil, não tinha hotel, não tinha nada. E lá na ponta o cliente perguntando quando é que entrega a minha casa, né? Então, tudo isso é exatamente o peso, né, a responsabilidade que o construtor tem, que o engenheiro tem, que o corretor tem. O corretor também responde por isso. Ele é questionado, a pessoa não entende, ele quer saber, ele quer o negócio dele. Então, é um negócio que precisa realmente ser muito bem remunerado. E eu tenho assim uma parceria muito boa. Rafael, meu filho, ele administra a parte comercial da Unico Engenharia em Brasília. Cara, os caras acabaram de levantar um prédio de 18 andares, com 6 unidades por andar, praticamente com recurso próprio. Até chegar no final, contratou, tudo bem, mas o mercado retraiu, o juro foi para o topo, o mercado retrai, então você tem que trabalhar, porque a equipe, você, por exemplo, você tem equipe de venda aí. Se você perde a equipe, como é que você vai fazer outra? A máquina tem que rodar, né? Tem que rodar. Então, é um trabalho complexo, um trabalho que não é fácil e às vezes, o cliente precisa entender todo esse processo. Então, fazendo um resumo, se você fosse fazer um resumo rapidamente para quem chegou agora, de todo o teu processo, do lote até a entrega da chave, dá só um resumo dessas etapas todo para o pessoal, para a gente mais adiante fechar nosso bate-papo. Beleza. Um breve resumo aqui em relação ao cliente que ele quer comprar o lote e construir de forma financiada. Isso. Rivaldo é o proprietário do lote e eu tenho um cliente que quer comprar, então ele precisa convencer Rivaldo, eu junto com ele, em que Rivaldo vai receber 80% do valor do lote quando a Caixa aprovar. E quando é que a Caixa aprova? Eu preciso fazer o projeto de arquitetura, entregar à prefeitura, a prefeitura aprovar. Com o projeto aprovado, eu faço a PCI, que é onde vai o orçamento, o memorial, vai toda a descrição do lote, e a Caixa aprovando este valor, ele vai desembolsar 80% para Rivaldo, que é o dono do lote, e o cliente desembolsa 20%. E na etapa da construção, acontece da mesma maneira, onde o cliente vai precisar ter 20% do valor de construção e a Caixa vai financiar 80% desse valor de construção. E a questão documental, como é que é o custo disso? Normal, como qualquer outro. O custo dela gira em torno, eu vejo, como meu sócio é corretor, e ele fala que geralmente gira em torno de uma casa pronta também, né? Ela vai em torno de 5% do valor da construção. O valor vamos dizer, dos documentos. Isso contando que tem TBI, APITS, averbação, juros de obra. Então ela vai em torno de 5% do valor do imóvel, falei da construção. No caso, o cliente que está comprando o lote e construindo, né? Então vai em torno de 5%. Perfeito. Luan, teu contato pessoal, se alguém estiver interessado, eu sei que você tem algumas mentorias. Está fazendo mentoria, Luan? Tem tempo para mentorias dentro do teu área? Como é que você está? Não, eu, tá dando aula? Como é que você está? Eu até comecei, porém eu não dei sequência, porque eu vi que não estava dando tempo, não estava tendo tempo para poder ficar ensinando. Ou, às vezes também não estava valendo a pena ensinar e não. Então, assim, eu hoje só estou mais trabalhando com projetos mesmo e
execução de obra. Quando eu falo execução de obra, entra administração, entra essa burocracia, entra levantamento de materiais, orçamento. Então, quando eu estou falando obra, é isso. Em relação ao meu contato pessoal, ainda estou com o DDD da minha região, é o 74 999 16 22 47. E, diariamente, eu posto aqui no meu Instagram, nos stories, e sempre estou postando também aí um Reels, um feed. Inclusive, hoje eu postei um Reels explicando o que eu estou fazendo na obra, a importância daquilo que eu estou fazendo. Então, sempre eu dou algumas sacadas lá também, aqui nesse meu Instagram. Entendi. Então, de qualquer forma, o contato com você, alguém de fora, você hoje não teria tempo para atender. Nesse caso, só da parte burocrática, eu estou vendo que você está aí envolvido com obra, correto? Isso. Mentoria também está fora, porque o teu tempo não tá mais sobrando, né? A gente tem que ver, por exemplo, a gente teria que ajustar, vamos dizer assim, teria que ajustar para a gente encaixar. A depender dos dias, a gente até pode encaixar. O que eu fiz? Teve um que chegou até mim e eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de eu te dar a mentoria, essa obra que você vai pegar, eu vou te ensinar todos os processos, mas eu ganho junto contigo na obra. Entendi. Aí ele topou. Então, assim, ele vai precisar de mim essa vez, ele vai lá aprender, depois ele anda só. Ele é do Goiás. Tá certo, tá certo. Então o telefone está aí, para quem quiser contratar uma obra em Luiz Eduardo, DC, na região aí da Bahia. O João é um cara altamente competente, já tem um lastro, já tem referências muito boas para trabalhar. E, Luan, eu quero te agradecer, cara, mais uma vez pela tua presença, por tudo que você tem sempre nos prestigiado aqui no blog. O blog está aberto para qualquer artigo que você queira fazer, qualquer situação que você ache que é oportuno para você. Lembrar os nossos colegas corretores que nós estamos aí, o nosso e-book, a base da venda de imóvel. Quem quer adquirir, está o ticket bem em conta, que o nosso objetivo é ajudar, ensinar, preparar melhor o corretor. Nossas resenhas toda terça-feira, nossas mentorias também podem ser contratadas através do nosso, tanto o Instagram e do blog, tem um Linktree aí com todos os links, link do YouTube, do nosso canal, link da fórmula, link das mentorias, tudo aí disponibilizando, pensando as pessoas a se qualificar melhor para o mercado. Tem muita gente que cresce, mas tem poucos corretores qualificados para um trabalho de excelência, um trabalho de alto nível, né? Então, eu agradeço a todos, agradeço a você, Luan, sempre disponível. Um abração do Samuel, na Duda e todo mundo. Elete também sempre falando de vocês. Estou por aqui e agradeço a participação de todos que participaram aí, com perguntas e mais alguns detalhes aqui na nossa resenha. E até a próxima terça. Próxima terça estaremos aqui, mais uma vez, com a resenha imobiliária do Blog dos Imóveis. Pessoal, boa noite para todos, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vão ver isso aí. E nós estamos juntos, estamos aí. Luan, um abraço. Valeu, Rivaldo. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Até mais. Manda um abraço para a Eliette. Sucesso. Valeu.